paz do Senhor, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, agora de forma definitiva, né? Com os irmãos aqui na igreja e os irmãos em casa. Eu convido os amados irmãos a, juntos, ficarmos em pé e fazermos uma oração, iniciando todo o nosso culto. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nós nos alegramos por estar esta noite em Tua presença. Nos alegramos pela felicidade que temos de estar na Tua casa. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome. Pai eterno, abençoa-nos hoje com a Tua palavra. Abençoa-nos, Senhor, com os louvores. Abençoa-nos, Senhor, no discernimento de tudo aquilo que Tu queres, a nossa vida, ao nosso coração, a nossa alma. Abençoa-nos, Senhor, com conhecimento que provém de Ti. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, nós engrandecemos o Teu nome, ó Deus, e Te pedimos que Tu possas conosco estar, e que esta noite seja uma noite maravilhosa de entendimento, de ensino, de estudo e de compreensão da Tua palavra. É o que nós Te pedimos e desde já gratos Te louvamos. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, esta noite, queremos dar continuidade ao estudo da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, não é? Eu creio que todos os irmãos que estão aqui trouxeram. Temos também acesso à revista da Escola Bíblica Dominical por intermédio do nosso querido a revista digital, que é sempre distribuída pelo pastor Eber, amém? E hoje à noite nós vamos trabalhar com a lição de número 2. Então, eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, exatamente em... Pegar aqui a lição 2. Isso. Em Mateus 24 e 35, aqueles que não estão com a revista, e aqueles que estão com a revista, abram na página de número 10. Página de número 10. Amém? Estudo número 2 diz exatamente assim: 2023, ano novo, ano de dedicação especial à Palavra de Deus. Amém? E aí, a leitura bíblica em classe está na página de número 11, e são textos selecionados e escolhidos do Salmo 119, que é o Salmo que nos traz tudo sobre a Palavra de Deus, amém? E o que acontece? Estes versículos que aqui estão, eles são os mesmos versículos que estão na tua lição, meu amado irmão. Então, à medida que a lição vai caminhando, vai avançando e vai progredindo, os versículos que aqui estão são exatamente os mesmos versículos que nós vamos utilizar na lição bíblica durante todo o estudo. À medida que vai progredindo, os versículos vão caminhando, e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a tendência é voltarmos sempre à página 11, tá bom? E quem não está com a revista, não pôde estar com a revista, então, pelo menos deixe aberto o Salmo de número 119, porque utilizaremos esse Salmo como padrão para podermos estudar a Palavra de Deus. Amém? Bem, muito bem. Nós sabemos perfeitamente que na primeira lição nós estudamos sobre
a viabilidade dos sonhos. Ou seja, ano que vem está chegando, né? Ano que vem nós estaremos na presença do Senhor e, se o Senhor permitir, ano que vem com saúde, com alegria. Ô, meu pastor, muito obrigado. Aqui, pode botar aqui. Só Deus para abençoar, tá bom? Muito obrigado. E ano que vem, com certeza, o Senhor nos dará a alegria de poder estar na casa dele, servindo a ele, engrandecendo. E a primeira lição tratou sobre esse fato importantíssimo da questão dos sonhos, né? Irmãos, eu creio que só quem não sonha é quem está morto, né? A Bíblia diz que na sepultura não há sonho, não há trabalho, não há realização, porque já está morto. Enquanto eu e você estamos vivos e em pé, encaminhando, temos o direito de sonhar. Então, que 2023 seja um período lindo, maravilhoso, grandioso em matéria de sonhos e que o Senhor possa te dar muita realização. Agora, 2023 é ano também de, obviamente, uma dedicação muito especial à palavra de Deus. E eu quero compartilhar com você os 7 motivos pelos quais nós temos que olhar com mais carinho do que já olhamos para a palavra de Deus. Se em 2022 a gente já leu a palavra de Deus e já se dedicou, muitos de nós acompanham não só a leitura bíblica diária, mas acompanha a leitura bíblica anual, está completando nesse ano 2 anos de leitura completa da palavra de Deus, junto com toda a igreja. Se em 2022 a Bíblia já foi essencial, fundamental, para que a gente pudesse caminhar e vencer, 2023 não será diferente. E eu preciso que você coloque no teu planejamento exatamente o momento exato do teu dia para a leitura, para a dedicação, para amor à palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu quero que você compreenda que esse posicionamento de que, poxa, 2022 eu vou ler a palavra de Deus. E eu não vou só ler, eu vou meditar, eu vou me dedicar, eu vou crescer, eu vou vencer, o Senhor vai falar comigo. Isso vai produzir no meu coração e no seu coração exatamente o quê? Quais são as vantagens de nos dedicarmos mais ainda à leitura da palavra de Deus em 2022? Bem, é exatamente esta a nossa querida lição, e eu peço que você, por gentileza, abra na página de número 10, onde está o texto áureo, que diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. Ou seja, Cristo dá status de eternidade à palavra dele. Ele diz, tudo passa, o tempo se encarrega de levar e desfazer absolutamente todas as coisas, menos a minha palavra. E o que é interessante é que quando a gente abre na página 12, eu peço que você acompanhe comigo, por gentileza, a leitura da introdução. Então, abra sua revista na página 12, e acompanhe comigo a leitura concernente à introdução da lição. Vamos juntos? Assim diz o Senhor, lá na página 12, não é o Senhor, perdão, aqui é o escritor que sou eu, né? Vamos lá, introdução. Amados, Deus está nos concedendo 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor, glórias ao seu santo nome. Em Salmos, há uma declaração importantíssima. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios,
não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1, versículo 1 e 2. Veja quão importante é o hábito de se dedicar à leitura e meditação da palavra. Até porque, irmãos, o Salmo 1 não diz que bem-aventurado é o homem que somente lê. É lê e medita, né? Vamos lá. Cristo asseverou que aquele que ouve suas palavras e as pratica é como um homem que constrói a sua casa sobre o fundamento mais sólido que existe. Vindo as dificuldades, os momentos difíceis, a casa continua firme sem cair, em razão da força existente na base da construção, que é a palavra de Deus. Muito bem. Irmãos, com base nestas duas argumentações visuais, porque aqui você tem argumentos de natureza visual. Ou seja, você tem, em primeiro lugar, no Salmo 1, a visão de uma árvore frondosa, muito grande, muito bonita, cheia de galhos e folhas, e com frutos para todos os lados. Uma árvore cuja a sua raiz é forte, e, em consequência, o caule forte. Então, ela é uma espécime que dá sustento, vigor, e que você olha e se admira pela fortaleza que ela representa e pelo vigor que ela é. Interessante que a imagem é ilustrativa para representar a vida daquele que lê a palavra de Deus e que nela medita de dia e de noite. Como contra-imagem, ou seja, uma imagem contrária, o Salmo 1 continua dizendo assim: não são assim os ímpios. Então, o ímpio é aquele que não lê e não medita na palavra de Deus. Ele não é como aquela árvore frondosa, bela, poderosa, mas ele é como a moinha que o vento espalha. Ou seja, algo sem vida, sem raiz, algo que não tem o próprio destino traçado, algo que não tem o poder sobre si mesmo e que não produz nada. Então, a diferença entre quem lê a Bíblia e nela medita e procura viver de acordo com ela é radicalmente diversa daquele que olha para a Bíblia e diz: eu não preciso de você. Eu não preciso de você. É de uma contradição das mais claras possíveis. Quando você olha para o Novo Testamento, o argumento de imagem agora usado por Cristo não é uma árvore, é uma casa. E casa não é produto da natureza, casa é produto da ação do homem. Então, casa representa o conjunto de atividades culturais produzidas por nós. Tudo que a gente produz se chama cultura, irmãos, num sentido muito lato, tá? Não estou usando a palavra cultura num sentido específico. Tudo que a gente faz e que é produto do nosso trabalho e que gera algo no mundo se chama dado cultural. E aí você tem dois tipos de existência. O dado natural, que é exatamente aquilo que a natureza produz, ou como consequência da ação do homem, ou independente da ação do homem. E aí no Velho Testamento, você tem a imagem ligada aos dados naturais. No Novo Testamento, a imagem do poder da palavra de Deus, ela está ligada aos dados culturais, aquilo que a gente produz, aquilo que a gente faz,
aquilo que com a nossa capacidade, entendimento, know-how, conhecimento, nós conduzimos e conseguimos produzir. E isso é o que se chama de dado cultural. O que Deus está falando para nós? Não há área da existência que não dependa da minha palavra. Seja a área absolutamente natural, seja a área absolutamente cultural, a minha palavra é que comanda todas as coisas. Então, Jesus fecha 2 grandes reinos, dizendo, a minha palavra é que comanda. Seja o reino natural, seja o reino cultural. Quem quer literalmente viver, que observe a minha palavra. Então, presta atenção. 2023 é ano que, se a gente quiser, no mundo cultural, produzir, realizar, fazer, irmãos, só por intermédio da palavra de Deus, com obediência, com dedicação e com amor à palavra de Deus. É por isso que mesmo, reconhecendo as dificuldades daqueles que não puderam estar hoje à noite aqui, reconhecendo as dificuldades e reconhecendo a facilidade que uma internet e o streaming, né? Ou seja, o YouTube traz, eu assim, de coração, eu fico com um pé atrás sobre aqueles que tentam cultuar em casa, ou assistir qualquer culto somente em casa. Por uma razão simples, absolutamente simples. Se você parar e pensar, na sua casa, as distrações são maiores. A possibilidade de uma criança te chamar e dizer, mãe, é muito maior. A possibilidade deles não observarem o culto com você é muito grande. A possibilidade do teu coração se desviar, porque um problema na rua ocorre, é maior ainda. Então, veja como é interessante, se nós temos um momento de nos reunirmos e estarmos na casa de Deus, para ouvirmos a palavra de Deus, e Deus sempre nos colocou com isso, é porque a dimensão da palavra, ela não deve ser usufruída somente de forma individual, mas também de forma absolutamente coletiva. E segundo a palavra de Deus, Jesus era alguém que buscava, em todos os momentos de culto, estar nas sinagogas, segundo Lucas, como era do seu costume. Então eu falo isso por uma razão simples, para você que está me escutando em casa, e não fique chateado. Você que está no trânsito, não fique chateado. Dificilmente, fora da casa de Deus, você terá a mesma qualidade de interação, de entendimento e de discernimento de tudo que Deus pode te falar por intermédio da palavra dele. Então, por que falo isso? Porque 2022 é anos de dedicação profunda à palavra de Deus, e ou você retira momentos a sós, na tua casa, para sozinho estar e se concentrar, ou qualquer leitura da palavra de Deus que você fizer, não vai surtir o efeito, como talvez esse ensino esta noite não esteja surtindo todo o efeito possível na sua vida. Possível na sua vida. Você tem que entender exatamente isso. Tá? Então, muito cuidado, não se equivoque. Não são momentos de leitura rápida da palavra, de leitura simples, de leitura quando dá, de leitura e de escuta. Não, não, não.
A gente em 2023 tem que parar, tem que sentar, tem que ter um momento do dia, que seja um versículo, que você leia e você medite, mas é para parar, ler e meditar. De tal forma que você esqueça até o seu smartphone. Esqueça tudo. Esqueça todos os contatos. Quando a gente estuda a história da igreja, a gente vê todos os grandes personagens da história da igreja, sempre retirando uma grande parcela do seu dia para a oração e para o estudo da palavra. Para a oração e para o estudo da palavra. Então, vamos juntos. Se eu me dedicar ao estudo da palavra, serei próspero e vigoroso, como aquela linda e bela árvore do Salmo 1, sim. E construirei, tudo que eu construir, será forte e vigoroso, como aquela casa que não caiu, sim. Quer dizer, só a introdução já nos traz as bênçãos abundantes referentes à palavra de quem? De Deus. A palavra de Deus. Agora, se você parar e pensar, que outros motivos poderia nos levar a cada um de nós a ter uma dedicação cada vez maior à leitura da palavra de Deus? Bem, vamos lá. Abra comigo na página 12, 13, 14 e 15. Nós temos 7 motivos pelos quais a gente deve se dedicar à palavra de Deus, dos inúmeros motivos que temos descritos no Salmo 119. Vamos lá. Primeiro grande motivo, é lógico que nós selecionamos 7 de todos os grandes motivos que temos. O primeiro é, a palavra de Deus produz em nós sabedoria. Sabedoria. E aí, quando você abre o Salmo 119, está na página 11, os versículos 98 e 100, lá na página 11 diz assim: os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Olha que interessante. Quando você olha e medita na palavra de Deus, a palavra de Deus produz sabedoria. E aqui nós não podemos confundir fatos que são importantes para a nossa vida. Uma coisa é sabedoria, outra coisa é conhecimento. Conhecimento é um conjunto, um aparato de entendimentos que você tem em razão de saber, de conhecer, de ser instruído numa área específica da vida para desempenhar as suas funções. Então, olha que interessante, você que trabalha com produtos médicos, você tem que ter conhecimento de todos os produtos que vende. Cliente tem que chegar, você não pode ficar olhando bulas. Você tem que saber o que está lá dentro para entregar para ele muito mais do que ele espera. Você que trabalha na eletricidade, ou seja, você é um engenheiro, você é um eletricista. Meu amado irmão, o conhecimento que você tem que ter deve proporcionar para você o fato de chegar na casa de alguém, verificar o problema elétrico, dizer a solução, e aí vai embora. Nós poderíamos, literalmente, identificar várias áreas do conhecimento humano. Agora, conhecimento te habilita para a vida profissional.
Por isso, quem mais se dedica ao estudo daquilo com que trabalha, mais se destacará na área que escolheu para viver. E, por consequência, na medida que você mais conhece da área que você resolveu viver nela, você literalmente se torna um grande especialista e pode desempenhar sua função de forma maravilhosa. Eu sou bacharel em Direito. Eu tenho pós-graduação numa área chamada Processo Civil. E me dediquei tanto ao conhecimento dessa matéria, que durante muitos anos da minha vida, pude, no Tribunal de Justiça, ser assessor de magistrados. E agora, num segundo momento da minha vida, desempenho a função de professor universitário deste conhecimento desta matéria. Agora, uma coisa é ser inteligente. Inteligente é o indivíduo que consegue reunir nele o maior know-how de conhecimento para desempenhar a função dele. Outra coisa é ser sábio. Sabedoria não tem nada a ver com conhecimento e inteligência. São fenômenos diferentes. Sabedoria, de forma bem simples, direta e objetiva, é aquela capacidade que Deus te dá para viver e poder realizar as escolhas que vão determinar toda a tua existência. Então, é óbvio que é perfeitamente possível você ter alguém que não tenha o quarto primário e ser extremamente sábio, bem como ter alguém que tenha o maior conhecimento numa área científica específica e ser um tolo. Ser um tolo. Sabedoria é aquele conjunto de entendimentos que me faz andar por toda a vida e me propicia realizar as escolhas certas. Vamos lá. Com quem vou casar? Isso não é uma atitude de conhecimento. É uma questão de sabedoria. Na medida em que a mulher que eu vou casar é a mulher para a vida inteira. E a depender da mulher com quem eu casar, minha casa é edificada ou minha casa é destruída. Isso não tem manual nenhum. Como escolher uma mulher certa? Isso é uma questão de sabedoria. Meu Deus, pastor, que emprego eu vou trabalhar? Será que vale muito mais a pena o dinheiro ou o prazer pelo trabalho? Será que a alegria de trabalhar naquilo que gosto gera o dinheiro? Meu amado irmão, isto é uma decisão da vida, que envolve sabedoria, não conhecimento. Não conhecimento. Vamos lá, em que igreja eu fico? Será que esta igreja é uma igreja que realmente segue os passos? Será que é uma igreja identificada com a palavra? Será que é uma igreja que me traz segurança espiritual, material, pessoal? Quem está na frente sabe literalmente o que está fazendo? Gente, isso é uma questão não de inteligência, de conhecimento, é de sabedoria. Você está vendo que a vida ela te empurra a escolhas que são as mais importantes, e isso você pode ter um pós-doutorado, e pode errar em todas essas escolhas. Meu Deus, pastor, então, como é que eu faço? Porque acho que me falta sabedoria. Ok? A Bíblia produz sabedoria. A leitura diária,
o meditar diário, produz em cada um de nós naturalmente a sabedoria. Por quê? Porque quando eu leio a Bíblia e creio naquilo que nela está, principalmente os Evangelhos e o Novo Testamento, que te explica o que é o Velho Testamento, você entra em contato literalmente com quem? Com Cristo. A Bíblia inteira te aponta a quem? Cristo. E à medida que você vai convivendo e conhecendo Cristo, você vai se tornando íntimo daquele que é a própria sabedoria. Você conversa com aquele que é a própria sabedoria. E ele, com amor, como é Emmanuel, Deus presente, ele, pelo Espírito Santo, te guia em todos os momentos que você necessitar da sabedoria. Tiago chega ao ponto de dizer o seguinte: quem quer sabedoria e sabe que realmente não tem, peça a Deus, que Deus lhe dá gratuitamente sabedoria. Você já orou dizendo: Senhor, dá-me sabedoria? Você já orou pedindo a Deus: Senhor, dá-me sabedoria? Porque conhecimento, fica tranquilo, eu corro atrás. Conhecimento, eu não sou malandro. Eu vou abrir os livros, eu vou assistir aulas no YouTube, eu vou crescer, porque eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso mostrar lá fora que eu sou o melhor vendedor. Eu preciso mostrar lá fora que eu sou o melhor gerente. Eu preciso mostrar lá fora que eu sou o melhor diretor. Então eu vou atrás de curso e pós-curso, e atrás de curso para melhorar. Tem curso de quê? Relacionamento pessoal? Deixa eu ir atrás. Tem curso de quê? Finanças? Deixa eu ir atrás. Tem curso de quê? Vou atrás daquilo que o Senhor me deu como pão de cada dia para eu crescer cada vez mais. Rapaz, se eu aprender inglês, a possibilidade de cursos triplica. Então, vou aprender inglês. Agora, quando o seu filho chega perto de você e diz: pai, estou de olho naquela menina, o que o senhor acha? Ela até está me dando bola. O que o senhor acha? Teu filho chega perto de você e diz: pai, eu tenho condições plenas de sair do país e viver na área que eu quero viver, que é a ciência tal. Quer dizer, são momentos em que a escolha errada arrebenta o menino. Arrebentou o menino, para ele se levantar. Ainda bem que tem pai e mãe. Mas escute, é melhor não cair, não é? Quer ajudá-lo? Quer discernir? Crê na palavra de Deus. O salmista chega ao ponto de dizer que era mais sábio que os idosos. Esse versículo me assusta, o do Salmo 119, versículo 100. Sou mais prudente que os idosos. Sou mais sábio que os idosos. Por quê? Porque guarda os teus preceitos. Gente, a sabedoria, ela é produto diretamente proporcional à tua idade. À medida que o tempo passa, a gente vai sabendo onde não botar o pé e onde não enfiar o nariz. Agora, quando a gente é jovem, a gente bota o nariz onde não foi chamado e enfia o pé pelas mãos, porque nos falta sabedoria. Gente, o salmista está dizendo aqui: eu sou mais sábio. Tem tradições que dizem isso. Aqui está dizendo: eu sou mais prudente que os idosos. E a razão é uma coisa só.
Porque eu leio a tua palavra, eu acredito nela e eu vivo de acordo com ela. Oh, glória a Deus. Irmãos, viva a palavra de Deus. Leia e procure entender a palavra de Deus e creia na palavra de Deus. Creia. Gente, tocar num assunto que é do dia a dia. E posso tocar porque são raros e poucos aqueles que em nossa igreja ainda não estão dizimando. Mas escute, a Bíblia diz em Provérbios que é para a gente honrar o Senhor com as primícias. Paulo chega a dizer de forma muito séria, o que não falta é estudos sobre isso. Paulo chega a dizer, olha, meu Deus do céu, eu simplesmente tenho que viver como os do Velho Testamento. E quem está no altar tem o direito de viver do altar. É como se Paulo estivesse dizendo, estou esperando os dízimos de vocês para viver. Aí olha que interessante, raciocine comigo. Você dizimar é um ato de fé e um ato de sabedoria. Por quê? Porque na medida em que eu creio e eu trago o meu dízimo, eu estou olhando para a palavra de Deus e estou dizendo duas coisas. Primeiro, conta comigo para que teu reino cresça. Pastor, mas eu estou aqui, meus filhos estão aqui, a gente trabalha, a gente se dedica, a gente está nos cultos. Sim, todos fazem isso. E até o benefício que você tem para você e teus filhos são enormes. Agora, o teu dinheiro, quando chega, ele é reinvestido em quê? Nas outras 50 ou 80 igrejas, eu não tenho o número certo, do Brasil para Cristo. E pastores existem que vivem integralmente da obra. E que, quando recebem o seu salário, dizem glória a Deus, mais um mês eu posso pregar o Evangelho. Aí, na medida que você fecha as mãos, um número maior de pastores que poderia ser abençoado, não é abençoado. É uma opção de sabedoria. Não quer? Fica tranquilo. Os teus lagares nunca vão se encher. Você traz prejuízo para a sua vida. E você está olhando para o reino de Deus e está dizendo, não conta comigo. Eu estou lá no culto, eu estou lá com minha família, mas pode ficar tranquilo, Senhor, não conta comigo, porque eu estou para receber, não para dar, não para ajudar, não para despender. E aí é um ato de sabedoria. A palavra de Deus diz que você, inclusive, pode provar a Ele. É um dos raros textos que diz, provai. Você pode dizer, Senhor, estou dando, e aí? Vai vir? Mas sabe, é o que o querido pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, quer saber se alguém é realmente crente? E tem Cristo como seu Senhor, ele é dizimista. Ele é dizimista. Nós temos aqui na igreja, irmãos que a gente olha com carinho, com amor, vê o progresso espiritual. E eu não posso chamar o indivíduo para crescer na carreira de fé, porque ele não dizima. Tem diáconos que eu queria
fazê-lo chegar a presbítero, mas ele não ama a obra do Senhor. Tem presbíteros que já eram para estar no pastorado, mas quem não é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Tua esposa tu ama? Sim. Então é por isso que está lá água, pão, tudo, né? Tu ama a tua igreja? Questão de sabedoria. Agora, à medida que a gente vai andando, caminhando, vivendo, a palavra de Deus vai entrando no coração da gente, e um dia, eu também tenho espetáculos quanto a isso. Um dia a pessoa chega perto de você e diz: olha, nunca confiei no projeto, mas alguma coisa tocou no meu coração, está aqui o primeiro dízimo, e quando você vê, aquela pessoa vai sendo abençoada, e vai crescendo e sendo abençoada, e você vê, tem um progresso muito, muito grande. Agora, só quem pode fazer isso é quem? O Espírito o quê? Santo. Sabedoria é a capacidade que Deus nos dá para literalmente viver e tomar as decisões mais difíceis da vida. Mais difíceis da vida. E graças a Deus, quando você lê a palavra de Deus, o Senhor te dá sabedoria. Segundo benefício, esperança. Gente, olha que coisa linda, o Salmo 119, versículo 81. Ele está aqui na página 11. Desfalece minha alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Versículo, aí aqui já é 147. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, na tua palavra espero confiantemente. E aí, versículo 49, também está aqui. Lembra-te da promessa que fizesse ao teu servo, no quais tem feito esperar. E os 52. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. Porque os juízos e a palavra de Deus conforta o salmista? Porque todos os juízos de Deus são retos e as promessas Deus cumpre. Na medida que você vai lendo a palavra de Deus e você vai vivendo de acordo com a palavra de Deus e vai crescendo no conhecimento da palavra de Deus, você vai sendo edificado, as promessas são realizadas, e na medida que as promessas são realizadas, você tem esperança para momentos difíceis. Daí porque a leitura da palavra de Deus traz em nós muita esperança. Porque você vê, obviamente, a palavra de Deus se cumprindo. Dentro dela mesma, fora dela. E aí você, à medida que lê, esperança vem ao teu coração. Você anda meio desesperançoso, anda meio cabisbaixo. Dobra o tempo de leitura da palavra de Deus e de meditação. Algo diferente vai surgir aí dentro. Terceira grande bênção que a palavra de Deus traz a nós é paz. Olha que interessante, o versículo 165. Ele diz aqui na página 11. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Vamos lá. O que é que traz tropeço para a nossa vida? Falta de entendimento. E no tocante à própria vida, só quem pode nos dar o entendimento da vida é quem criou a vida, que foi Deus. Então, na medida que eu me afasto da palavra de Deus, a tendência é tropeçar. Tropeçou, arrebentou a cabeça.
Aí não dorme direito, aí fica preocupado, aí não descansa, aí no outro dia acorda mais fatigado ainda, mais arrebentado, produz menos ainda, e aí vai naquele ciclo. De queda após queda. Agora comece a ler a Bíblia, observar a palavra de Deus, viver de acordo com ela, para ver se você tem caminhos tortuosos. Não tem. Porque o caminho do justo, segundo a palavra de Deus, é como a luz da aurora. Vai clareando até se tornar dia o quê? Perfeito. Eu paro e penso na minha vida hoje como produto dos meus avós. Meus avós aceitaram Jesus e viveram uma vida muito dura, porque eles pregavam o evangelho no início do Brasil. Então não tinha carro, era carroça, era muitos quilômetros, uma dificuldade imensa. Minha mãe ia para as vigílias debaixo de chuva, temporal, com lama, mas servir ao Senhor com fé, crendo na palavra. Meus pais já tiveram uma vida melhor que meus avós. Por quê? Porque a promessa da bênção para o justo é para ele e para a sua descendência. E eu já tenho uma vida bem melhor que meus pais, e meus filhos já têm uma vida bem melhor que a minha. E qual é a razão disso? A razão disso é porque, à medida que você vai se dedicando à palavra de Deus, você vai ter vida reta, vida digna, vida na presença do Senhor. Isso traz consequência para você e consequência para os seus, porque você passa a caminhar em paz, você passa a comer em paz, dormir em paz, acordar em paz. Vamos lá, olha como é interessante. O crente, ele acorda e vai trabalhar. Feliz, porque tem trabalho. O ímpio, ele acorda e vai trabalhar resmungando, porque não tem dinheiro. E todo dinheiro que já pegou, já jogou fora. Aí o crente pega seu salário, investe na sua casa, nada falta para a sua família, ele crê na palavra do Senhor, é dizimista, e o Senhor providencia tudo na vida dele. O incrédulo o que faz? Pega o salário e vai para a cachaça. O outro terço, mulherada. O que sobra em casa, aí ele ainda joga fora com cigarro, com bebida. Aí chegar a conta de água, luz e telefone, ele não consegue pagar. Aí tem que pedir um adiantamento para o chefe. Aí no final do mês já não ganha tudo. Aí não consegue pagar para o chefe, vai pedir empréstimo para o banco. Entra num ciclo vicioso que ele não dorme direito, que está devendo, acorda sem paz e vai trabalhar e briga com todo mundo, que está devendo. Tem a possibilidade séria de perder o emprego. Se perder o emprego, entra numa fila que não sabe quando volta. Enquanto você, que se dedica à leitura da Bíblia e crê na palavra do Senhor, você vive em paz, porque a sabedoria te conduz no dia a dia, a esperança te enche cada manhã. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu me fazes sentir seguro. E é interessante, quando você dorme em paz, a neurociência diz que
você produz, aí eu não sei os termos técnicos, mas você produz e o teu corpo, ele responde com saúde. Com saúde. Gente, tudo consequência da Bíblia. Quando Jesus diz, a minha paz vos dou, não vou lá dou, como o mundo a dá. Não se atormente, creiam em Deus e creiam em mim. Só tem um jeito de você crer em Deus e crer em Cristo. Engolindo manhã, tarde e noite a Bíblia. Engolindo manhã, tarde e noite a Bíblia. Manhã, tarde e noite a Bíblia. Fora isso, pode ficar tranquilo, no teu trabalho não vai ter Bíblia. Num jogo de futebol, dificilmente vão falar da Bíblia. Na rua, dificilmente se vão comentar Bíblia. Ou você está na presença de Deus, ou não tem como se dedicar à palavra de Deus. Muito bem, a Bíblia, em quarto lugar, nos traz luz. E aqui o versículo mais conhecido do Salmo 105. Ele diz assim, do Salmo 119, perdão. Versículo 105, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Luz para os meus caminhos. É interessante, né? Luz é essencial. A Bíblia, quando começa, Deus, de cara, já diz, haja luz. Jesus é chamado de a luz do mundo. E se na vida física a luz é essencial para a gente não cair, ande à noite, na sua casa que você conhece, com tudo apagado. Basta ter um chinelo de um filho, e sempre tem. No meio do caminho, e sempre tem. Por quê? Porque eles esquecem tudo no meio do caminho. A tendência é eles conseguirem aprender, guardar as coisas no devido lugar, depois do casamento. Quando amorosamente a esposa diz, tua mãe não te ensinou? Normalmente é assim. Se tua mãe não te ensinou, aqui as regras são outras, meu amigo. Vá guardar as suas coisas. Agora, basta você estar em casa e andar e acordar no meio da noite para beber água, que está com sede, e simplesmente na sua casa um chinelo está jogado, você cai. A depender de como ele está, você cai. E a depender da queda, dói. Irmãos, a vida sem a palavra é escuridão. Mas eu acredito nos filósofos que eu leio. Que bom. Eu acredito nos grandes homens que eu escuto na internet. Que bom. São fantásticos, conhecem tudo. Escute, só há um que foi chamado a luz do mundo. Ele próprio teve a capacidade de olhar para ele e dizer, eu sou a luz, e quem está em mim não anda em trevas. Se para o mundo físico eu preciso de luz, para o mundo espiritual eu preciso de luz. E você só tem luz com a palavra de Deus. Por quê? Porque o salmista, inspirado por Deus, ao falar da palavra de Deus, diz, luz para os meus caminhos. Te falar uma coisa muito séria. Quem mais se dedica à leitura da palavra de Deus, mais anda em luz. Quanto menor a leitura da palavra de Deus, menos luz. Quanto menos luz, mais quedas. Quanto mais luz, mais eu enxergo. Aí eu caio se eu quiser, né? Aí eu caio se eu quiser. Mas, para não ficar naquela, meu Deus, como é que eu caí nisso? Em muitos aconselhamentos pastorais,
Obviamente, depois de ouvir a pessoa, muito tempo, depois de orar, você não pode arrebentar a pessoa. E orar. Lá na quinta, sexta reunião, eu sento com a pessoa e eu digo, vem cá, meu irmão, agora que eu ganhei tua confiança, você nunca leu essa parte da Bíblia que diz isso, 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 isso e isso? Eita, pastor, faz tempo que eu não leio a Bíblia. Vamos mudar isso. Vamos mudar essa história. Vamos pegar 2023 e vamos ler como nunca a palavra de Deus. Luz para o meu caminho. Quinta bênção da palavra de Deus, liberdade. E aqui eu quero que você vá para a página 14, por gentileza. Eu preciso que você leia comigo. Aqui na página 14, o ponto 5, quando diz, o linguista brasileiro, Aurélio, em seu mini dicionário da língua portuguesa, afirma que liberdade é faculdade de cada um de se decidir e de agir segundo a própria determinação. Vá para a página 15, liberdade é o poder de escolher, decidir, repudiar, expor, se manifestar por si só, livre de pressões e opressões. Em João 8,36 diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Espera aí, pastor, está querendo dizer que quem não se dedica à leitura bíblica não é livre? Não estou dizendo isso. Eu estou afirmando isso. Ele é escravo. Quem não se dedica à leitura bíblica, não consegue entender direito as coisas. Está dominado pelos preconceitos e conceitos anteriores e vida que tem, e pelo simples mundo que consegue enxergar. Pode ficar tranquilo, ele é escravo, coitado, dos seus pensamentos. Ele é escravo de quê? Do meio que ele vive. Ele é escravo do aspecto cultural que o cerca. Ele é escravo da opinião dos amigos. Ele é escravo do entendimento familiar. Sabe por quê? Depois do pecado, todos nós nascemos em escravidão. Depois do pecado, todos nós fomos gerados. E até para poder conviver socialmente, a gente se adapta. Até o pior tipo de cultura existente no mundo. Só há um que pode nos dar ampla liberdade de entendimento, de escolha e decisão. Cristo. E a pergunta é, se o Filho me libertar, eu sou livre. Ótimo. O que isso tem a ver com a Bíblia? Volta para a página 15. Volta para a página 15. Preciso que você entenda isso. Lá na página 15, eu coloquei o versículo aí no segundo parágrafo. Em João 8,36, Cristo diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeira liberdade há em Cristo. A Bíblia é essencial porque nos conduz ao único que pode tornar verdadeiramente livres. Entendi, pastor. Na medida que eu vou lendo a Bíblia, eu me aproximo de Cristo. Me aproximando de Cristo, sou atraído por Ele. Atraído por Ele, sou liberto. Sim. Continuando a ler. Cristo Jesus. Não há como conhecer verdadeiramente o grande libertador, senão pelas Sagradas Escrituras. O processo é simples. Me aproximo das Escrituras. Cristo me é mostrado. Por quê? Porque as Escrituras falam dele. A Ele me achego. Nele confio.
A Ele me dedico. Sou por Ele liberto do pecado, da maldade, do mundo. A escravidão não é mais minha maneira de existir. Sou livre. Fantástico, né? Gente, que outro livro produz liberdade senão a Bíblia? Não há nenhum outro livro que produza em nós liberdade, porque todos os outros livros foram escritos por escravos. Escravos do pecado, escravos do mundo, escravos da cultura, escravos da religiosidade. Não há outro livro. Outro livro pode me trazer conhecimento, liberdade. Nenhum outro livro me conduz a Cristo. Agora a Bíblia não. Ela me conduz a Cristo. Tem um testemunho muito bonito. Ele é pai daquele antigo pastor, pregador, presbiteriano, Caio Fábio. O Caio Fábio tem o nome Caio Fábio de Araújo Filho. O pai dele se chama Caio Fábio. O pai dele simplesmente foi, segundo Caio Fábio, falando do pai, o aluno mais inteligente da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Amazonas. Segundo o pastor Caio Fábio, ninguém superou o pai dele em notas até hoje. Homem de uma inteligência fantástica. Mas, completamente longe de Deus, começou, em um momento que tinha perdido tudo, empresa e etc., a ler a Bíblia Sagrada. Leu, olhou para a esposa, que era crente. Ela disse, não, meu bem, não lê no velho, começa do novo, depois volta para o velho. Ele leu o Novo Testamento, voltou para o velho, depois voltou para o novo. E numa tarde, segundo o pastor Caio Fábio, ele cai de joelhos, pedindo perdão a Deus. E a partir dali passou a viver na presença de Deus. Porque um livro como esse transforma não só grandes intelectuais e empresários, como o pai do pastor Caio Fábio, mas homens que já tinham perdido tudo na vida e viviam nas penitenciárias. Você sabe perfeitamente que nós temos uma grande igreja na penitenciária, ali no Piauí. E grande. E o pastor quer expandir isso para as outras penitenciárias. É incrível. Entregue qualquer obra para qualquer preso. Entregue a Bíblia. Liberta. Porque a Bíblia leva a Cristo. E Ele vive. E Ele liberta. Então, só há um jeito de eu, literalmente, poder dizer para a minha vida, eu tenho liberdade de escolher, de decidir, de repudiar, de expor, de me manifestar. Liberdade completa das pressões. À medida que você se dedica à palavra de Deus, a palavra de Deus te conduz a Cristo. Quem vem a Ele, jamais Ele joga fora. E Ele liberta. E Ele mesmo diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. A gente é liberto até do consumismo. A gente é liberto até do amor ao dinheiro. Sério. Você sabia que o maior Deus desse século é Mamon? É o amor ao dinheiro? Sério. Muito bem.
Os dois últimos, e aí terminamos, serei mais rápido aqui. A Bíblia nos leva ao louvor perfeito. Irmãos que estão cantando, louvando, adorando, bendizendo ao Senhor. Como você pode saber que o teu louvor é perfeito? Olha o Salmo 119, versículo 7. Volte lá na página de número 11. Render-te-ei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus juízos. Então não vem cantar dizendo que está entregando louvor perfeito. Não vem tocar dizendo que está entregando louvor perfeito. Se o teu tempo de dedicação à leitura da palavra de Deus é pífio, teu louvor não chega aos céus, quanto mais a Deus. Louvor perfeito apresenta quem literalmente se dedica à leitura e meditação da palavra de Deus. Fora isso, é voz bonita, é ritmo maravilhoso, é instrumental inenarrável, e que fica por aqui mesmo. Qual o tempo que você tira para meditar na palavra de Deus? Está à altura para poder vir apresentar louvor diante de Deus? Por fim, a Bíblia faz o que é mais fundamental na vida do crente: santificação. Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra o quê? À medida em que vou lendo a Bíblia, vou dizendo, opa, tenho que deixar isso aqui. Opa, tenho que deixar aquilo ali. Opa, tenho que me afastar disso. Opa, tenho que começar a pensar nisso, nisso, nisso e nisso. Isso se chama santificação. Em Hebreu se diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quanto mais me dedico à palavra de Deus, mais santificação. Então, meus amados irmãos, é fundamental nos dedicarmos à leitura, ao estudo, ao amor das Sagradas Escrituras. Senhor, muito obrigado por esse momento de estudo. Se até aqui nós estamos nos envolvendo pouco com a Tua palavra, hoje vimos, Senhor, que a Tua palavra veio de Ti para tudo, inclusive para a nossa salvação. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por tudo que ela pode produzir em nós. E nós queremos nos dedicar mais ainda a ela. Nós queremos amá-la cada vez mais. Nós queremos fluir dela cada vez mais. Nós queremos nos alimentar cada vez mais. Nós queremos conhecê-la cada vez mais. Nós queremos nos dedicar a ela de todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Senhor, ajuda-nos em 2022 a nos dedicar à leitura, entendimento, conhecimento da Tua palavra. E nós louvaremos o Teu nome para todos sempre. Amém. 2022, ano de dedicação especial à palavra de Deus. Amém.